Sim. Globo Esporte. Diego Maradona visita um dos berços do futebol para falar de futebol. Maradona foi recebido como professor honorário na tradicional Universidade de Oxford, na Inglaterra. O craque argentino fez uma palestra sobre o futuro das relações no esporte e negou que estivesse a ponto de pendurar as chuteiras. Não vou dar esse gostinho para vocês, disse Maradona. Edmundo não joga mais neste campeonato brasileiro. O técnico do Flamengo já tem duas opções para a vaga. Enquanto o time pensa no ataque, a defesa vai muito bem, obrigado. Era uma vez um generoso Flamengo que vivia fazendo a alegria dos adversários graças à defesa dos pesadelos. Hoje o apelido não se justifica. Foram só 3 gols nos 5 jogos do retorno e é do Flamengo a segunda melhor defesa entre os 24 clubes nessa fase. Embora o time esteja numa modesta 7ª colocação no Grupo A, não há razão para desespero. O Flamengo já enfrentou os adversários mais difíceis e disputa em casa os 2 próximos jogos, quinta-feira com o Santos e domingo com o Goiás. O Flamengo vai disputar os últimos 7 jogos dessa fase classificatória sem Edmundo, que fraturou um dedo do pé e só volta a jogar em 96. No Flamengo, todos lamentam, mas no fundo, ninguém está preocupado. São 2 as opções para o lugar de Edmundo. Com Pingo, o meio-campo ganha consistência, força de marcação e o time joga no consagrado 4-4-2 da maioria dos clubes brasileiros. Já com Rodrigo, de 20 anos, o time ganha em velocidade e força de ataque. É mais habilidoso e é também o grande favorito, principalmente se o treinador se curvar às fortes pressões extracampo. Pela Dona Maria, minha mãe, que está lá em Itaperuna, pelo Brunão, meu filho, é o Rodrigo, né? Mas nós vamos ver como é que está o Rodrigo, ficou 3 jogos fora, né? Estava suspenso. E vamos agora fazer uma reavaliação e é provável que ele vá. Confirmado, hoje cedo o Edmundo ficou sabendo que não joga mais este ano. Ele lamenta não poder ajudar o Flamengo no ano do centenário. Este último domingo definiu o futuro de Edmundo, pelo menos até o final do ano. Neste lance com o zagueiro Gamarra do Internacional, o jogador quebrou o 5º metatarsiano do pé esquerdo, um osso que fica na lateral externa do pé. Ele ficará imobilizado por 1 mês e terá mais 2 semanas de recuperação. Depois de trocar o gesso hoje pela manhã numa clínica na Barra da Tijuca, Edmundo pareceu se conformar com a situação. Não vai dar mais tempo de jogar, vou estar até voltar a treinar quando o grupo estiver aí nas finais, se Deus quiser, do campeonato. E na Supercopa também, mas para jogar vai ficar meio difícil. Zagallo escolhe Túlio e Donizete para fazer os gols do Brasil. Veja daqui a pouco. Um comitê de inspeção da FIFA visita a Coreia do Sul e garante que o país tem capacidade de organizar a Copa do Mundo de 2002. Coreia e Japão são os únicos candidatos a sediar o primeiro Mundial do 3º milênio. Bebeto e Donato do La Corunha, Ronaldo do PSV, Júlio César do Borussia estão numa lista de 50 jogadores que disputam o troféu Bola de Ouro de melhor da Europa em 95. O prêmio é oferecido pela revista francesa France Football. Falando de Europa, vamos aos gols internacionais. Começamos com o clássico Porto e Benfica pelo Campeonato Português. O artilheiro Domingos faz 1-0 Porto. Agora Domingos é derrubado pelo goleiro. Ele mesmo bate o pênalti. Porto 2-0. A defesa do Benfica entrega um presente para Lipsey, que agradece e define. Porto líder do Campeonato Português com 28 pontos, 3. Benfica 4º colocado, 0. Jogando em casa, o Barcelona não tomou conhecimento do Salamanca. Popesco marcou 2 gols. E Codro completou todos no primeiro tempo. No segundo tempo, com 4-0 no placar, gol de Oscar, a defesa do Barça vacilou. E Stinga fez um bonito gol por cobertura. Final, Barcelona vice-líder com 26 pontos, 4, Salamanca 1. O Atlético de Madrid lidera com 29 pontos. Udinese e Juventus pelo campeonato italiano. Depois do bate-rebate, Bierhoff fez o único gol da partida. Com o resultado, o Udinese pula para o 6º lugar com 15 pontos e o Juventus fica em 7º com 1 ponto a menos. Parma e Milan lideram com 20 pontos. O Newcastle continua sobrando no campeonato inglês. A última vítima foi o Liverpool, 4º colocado com 23 pontos.
Ferdinand fez 1-0. O Liverpool ainda empatou com o gol do veterano galês Ian Rush. No último minuto de jogo, Steve Watson fez o gol da vitória para o Newcastle, que lidera com 31 pontos ganhos. A rodada do meio de semana do Brasileirão começa esta noite com Corinthians e Sport em São Paulo. É vida ou morte para o Coringão. Em Belém, a polícia está atrás de uma quadrilha de falsificadores de ingressos. Não é a primeira vez que os falsificadores agem no Pará. No último domingo foram encontrados mais de 4.000 ingressos falsos na partida Remo e Ceará pela 2ª divisão. Os 9 cambistas detidos disseram que compraram os ingressos fora da bilheteria. A diretoria do Remo já desconfiava da fraude e pegou os ingressos falsos por causa da numeração. Dispondo dos elementos que nós já temos em mãos, eu acho que não vai ser tão difícil não encontrar e chegar a gráfica que imprimiu esses ingressos. Muita gente deve estar envolvida nisso. Muita gente. 2 cartas fora do baralho viram o jogo e lideram o Grupo B no 2º turno do Campeonato Brasileiro. O Goiás fez uma campanha razoável no primeiro turno. Ficou em 6º lugar no Grupo B. Mas agora vem surpreendendo os adversários no Serra Dourada e já é um dos líderes do grupo com 10 pontos. O time tinha como um dos destaques Sandoval, que chegou a brigar com Túlio do Botafogo pela artilharia do brasileiro. No 2º turno, a torcida ganhou um novo ídolo. Magrão chegou no fim do primeiro turno e já marcou 6 gols em 6 jogos, média de 1 por partida. Contra o Corinthians, no último jogo, quase chocou a torcida com o pênalti perdido, mas se redimiu e levou o Goiás à virada. Vim com um desafio para mim de São Paulo, de me firmar aqui e mostrar meu potencial, e graças a Deus os gols saíram com naturalidade. Vamos agora a Belo Horizonte para conferir o Atlético Mineiro, outro time que está na liderança do Grupo B ao lado do Goiás. 11 pontos em 11 jogos. No primeiro turno, o Atlético só não foi pior do que o União São João de Araras. A reação se deve à chegada do novo técnico. De boa conversa, Procópio levantou o astral dos jogadores. Ézio é um exemplo. Com Procópio, ele voltou a ser titular e disparou a marcar. Dos 5 gols que fez, 2 foram domingo contra o Palmeiras, na melhor partida do time no campeonato. De empolgar tanto que fez a torcida balançar o Mineirão. O que balanço, o Mineirão é brincadeira. A torcida pula na arquibancada e o balanço é geral. A fase é tão boa que até quem andava sendo vaiado vive em lua de mel com a torcida. O lateral Paulo Roberto é o jogador mais antigo no Galo. Ele está disputando o 10º Campeonato Brasileiro consecutivo pelo Atlético. São mais de 200 partidas, uma história de dedicação e amor ao clube. Mas que nem sempre foi reconhecida. Só agora que o time está em alta, Paulo Roberto voltou a ser tratado como ídolo e aposta no Galo. Vamos brigar pela classificação. E assim, seguindo, o Atlético tem tudo para conquistar o título também. A rivalidade atravessa os tempos. Brasil e Argentina vão a campo amanhã à noite para um simples amistoso. Simples nada. Brasil e Argentina têm sempre um gostinho de final de campeonato. Para os argentinos, este é o jogo do ano. A revanche que eles esperam desde o dia 17 de julho. Em Buenos Aires, ninguém esquece o gol que Túlio fez na Copa América com a ajuda do braço. Túlio empatou a partida, que acabou na eliminação dos argentinos na cobrança de pênaltis. Temos árbitros que são muito estrictos. Este torcedor diz que sempre haverá a tentativa de enganar o juiz. Para ele, o Brasil só eliminou a Argentina na Copa América porque Túlio foi mais esperto que todos. Sobre aquele gol do Túlio, o que vocês pensam? Maradona também hizo no Mundial, ou não? Com a mão. E bueno, são coisas que passam. Personagem principal deste jogo, Túlio sabe que todos os olhares no estádio amanhã estarão voltados contra ele. Mas o centroavante não perde a irreverência e a oportunidade de provocar os argentinos com seu reconhecido bom humor. Gol normal dessa vez? Gol normal, né? Se for anormal, não é culpa minha, é culpa do juiz. Eles têm que brigar com o juiz, não comigo. E Bebeto não joga amanhã. A greve dos aeroviários na Espanha impediu a viagem do atacante do La Coruña. Donizete, do Botafogo, deve formar a dupla de ataque com Túlio. De Buenos Aires, o repórter Roberto Tomé tem outras informações. Hoje é dia de definição em Buenos Aires. Brasil e Argentina treinam no final da tarde.
Depois disso, Zagallo e Passarella anunciam as escalações. A Argentina, pressionada para vencer, terá o goleador Batistuta como seu maior destaque. Na seleção brasileira, Zagallo já anunciou a escalação de Flávio Conceição ao lado de Amaral no meio de campo. E mesmo não confirmando, deu a entender que Donizete será o companheiro de Túlio no ataque. Com estes jogadores que atuam no mesmo time, Zagallo quer garantir um mínimo de entrosamento. Na seleção só há uma dúvida. Roberto Carlos se apresentou com dores na panturrilha da perna esquerda e depende de uma avaliação do médico Lídio Toledo. Mas para Zagallo, a presença de Roberto Carlos na equipe é uma certeza. Afinal, disse ele, se Roberto Carlos enfrentou quase um dia inteiro de viagem, não foi para assistir a partida, e sim para jogar. Roberto Tomé, de Buenos Aires, para o Globo Esporte. Não vai ser fácil, não. Boa tarde para você. Rede Globo. Assista agora RJTV, primeira edição. Globo Esporte.